Paz, igreja, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 126, um salmo muito interessante para nós, um salmo que tem muito a acrescentar nas nossas vidas, amém? Vamos começar lendo ele aqui. É um salmo bem pequeno, mas que traz muitos ensinamentos para nós, né? Salmos 126, 1 ao 6. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então aqui é interessante porque a história de Israel, o contexto de Israel aqui é muito importante para entendermos aquilo que ele quer dizer a nós. Porque o que acontece aqui, irmãos, é que existem causas políticas e militares e causas espirituais acontecendo. A gente vai ver que o contexto aqui era o seguinte: Israel, ele conquista a terra, né? Ele é liberto do Egito, ali como estava escravo, e ele é liberto e ele começa a conquistar a terra. O problema é, eles conquistaram a terra, mas a idolatria ainda continuou em seu coração. O que seria aqui, o que Deus está dizendo para nós, esse pouco contexto, é que muitas vezes Ele nos leva para onde Ele deseja, mas o nosso coração ainda está corrompido, ainda está amando mais ao mundo, mais a idolatria. Então ele começa a ser cercado por grandes potências. Então a Síria, ela ataca Israel e ela conquista as 10 tribos de Israel. Só que então, depois de algum tempo, a Babilônia, ela se levanta, ela domina todas as coisas, e nesse tempo ela começa a levar o povo de Israel cativo às suas cidades. Então ali o contexto é que Deus, ele libertou esse povo depois de muitos anos, e esse povo agora ele está voltando para a terra prometida. E então ele escreve esse salmo. Então ali a gente tem as causas espirituais, que seria um povo liberto, mas escravos em seu coração. A gente vai lembrar um pouquinho também, é a mesma coisa que acontece quando o povo ele é liberto ali no Egito, mas quando ele vai para a terra, ele para o deserto, o texto vai mostrar para nós que o coração deles ainda estava no Egito, pois ele diz: olha, nós estávamos escravos, mas nós comíamos carne. Então era um povo que era muito mal agradecido por aquilo que Deus havia feito por eles. Então ele começa a entrar em uma pura corrupção e idolatria, aonde a imoralidade começa a tomar conta, a adoração a outros ídolos e a outras pessoas começam a crescer. Então Deus ali, como a gente vê nos Juízes, por exemplo, Deus ele começa a levantar nações para que esse povo possa aprender a se arrepender. Então as outras nações se arrependem porque o povo começou a entrar em idolatria e corrupção. Mas então Deus ele liberta esse povo, e esse povo retorna à terra prometida. E ali a gente tem esse salmos tão lindo aí que a gente viu. A gente tem ali uma citação que é a agradável notícia da libertação, que vai dizer: os babilônios enfraquecidos foram dominados pelos medo-persas, um povo vizinho que formou um novo império. Seus reis, como Dário e Ciro, favoreceram os judeus. Mas a ordem veio de Deus, as portas foram abertas, o caminho desimpedido e as ataduras quebradas. Podiam sonhar com a breve liberdade. Então aqui o povo, usando outros povos para libertar, o salmista diz: olha, nós ficamos com quem sonha. Ou seja, isso está acontecendo depois de muito tempo de luta, de dificuldade, de escravidão no povo babilônico. Ele está dizendo: olha, nós estamos como aqueles que sonham. Aqueles ao qual eles estavam em tanta dificuldade que eles não acreditavam no que estava acontecendo, eles estão dizendo: nossa, isso é incrível, é como se fosse um sonho.
E aqui é interessante porque Deus ele quer nos ensinar o que? Irmão, persista, se arrependa dos seus pecados, mas confie que o Senhor irá te libertar, te salvar, te tirar essa dificuldade, e nós vamos ficar como pessoas que sonham, que estamos admirados com aquilo que Deus fez. E ele ainda vai dizer, olha, grandes coisas fez o Senhor. Então ele está colocando sobre Deus a glória, a alegria de dizer, olha, não fui eu não tenho poder, não foi o que eu fiz, foi o que Deus fez, porque Deus fez grandes coisas. E quanto maior a impossibilidade, maiores serão as causas de Deus sobre nós. Quanto mais nós confiarmos, mais a nossa luta, maior é o livramento de Deus sobre as nossas vidas. Mas não é sobre nós, é sobre o poder de Deus. E então ele vai dizer no versículo 2 e 3: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então o povo começa a se alegrar por causa da libertação de Deus, da dificuldade, da escravidão que eles estavam passando. E ele está dizendo, a nossa boca encheu-se de riso. Aqui a ideia é que você recebe uma notícia tão boa que você não consegue ficar sem sorrir. É como se esse sorriso fosse involuntário. E ele está dizendo, olha, a minha boca está se alegrando por aquilo que Deus fez por mim, pelo povo. Mas não só isso, ele vai dizer que essa manifestação do poder de Deus atingiu outros povos. Ele vai dizer que primeiro essa alegria o fez a cantar de tanta alegria ao Senhor. Eles começaram a alegrar por causa do Senhor, e eles manifestavam isso, e isso alcançou os outros povos, porque ele vai dizer que as outras nações diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Ou seja, o que ele está dizendo é que as outras nações olharam para aquilo que Deus fez e começaram também a dizer: olha, esse Deus é grandioso. Fazendo uma aplicação às nossas próprias vidas, Deus ele tem o poder de fazer coisas tão grandiosas na nossa família, nos nossos negócios, nas nossas vidas, que até outras pessoas irão dizer: olha como é grande o seu Deus. Então o que nós precisamos fazer, irmãos, é ser gratos e ser alegres por aquilo que Deus tem feito por nós hoje, e continuar a lutar, acreditando que Deus ele irá cuidar de nós, irá nos libertar dessa fase ruim, e que as outras nações irão dizer o quão grande é o nosso Deus. Ele continua dizendo: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito de ribeiros do deserto. E era comum naquela época, na Palestina ali, quando chovia, alguns rios eles começavam a alagar, eles começaram a se encher, e ele está dizendo o seguinte: Senhor, restaura-nos, assim como o Senhor enche os leitos dos ribeiros, assim como o Senhor faz isso, enche o nosso coração também, restaura o povo. Mas para essa restauração acontecer, nós precisamos voltar à adoração sincera, sem idolatria. Irmãos, nós não podemos deixar nada sobre Deus. Deus é poderoso sobre tudo e sobre todas as coisas. E então ele vai dizer: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então aqui a gente vê que esse arrependimento leva à libertação, mas também que há uma semente. Olha, aquele que semeia com lágrimas, irmão, Deus ele está vendo a sua luta, Deus ele está olhando para ti. Deus não é um Deus a par do que está acontecendo, mas é um Deus pessoal que está presente. É um Deus que se importa com você, com o seu coração, com a sua dificuldade. E ele está dizendo: irmão, se você está semeando com lágrima, você vai colher com canto de alegria. Então o que ele está dizendo é: não desista, mesmo que pareça tudo difícil.
Acredite no Senhor, as suas lágrimas regarão a terra e a terra vai produzir algo, e quando produzir, você vai se alegrar, porque quem fez isso com você foi o próprio Deus. Então, irmãos, resumindo essa palavra aqui hoje, confie no Senhor, não desista. Se você está semeando com lágrimas no Senhor, você vai colher com cânticos de alegria. Amém? Que Deus esteja abençoando você neste grande dia, em nome de Cristo Jesus.